E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, programa novo no canal do Aprova, concursos O que cai na prova discursiva. Eu sou a professora Daniela Tatarim, professora de redação aqui do Aprova Concursos, e nós vamos conversar hoje sobre um concurso que surgiu, aí tem uma porção de vagas, vários cargos, que é o concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Olha só que bacana as informações que a gente tem para poder entender a banca, como funciona a discursiva, que tipo de preparo, que direcionamento você deve atribuir ao seu preparo para fazer uma boa prova. Vamos dar uma olhadinha? Olha só que bacana. Não se esquece, né? Programinha novo, precisa se inscrever no canal, clicar aí no sininho para poder receber já com mais rapidez todas as novidades, porque a gente está fazendo isso aqui com bastante carinho, pensando em manter você sempre bem informado. Então, nós estamos pensando agora, vamos falar sobre o concurso da Câmara Municipal de BH, de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade fantástica, já estive lá. População de Minas, assim, muito querida, muito carinhosa. E o concurso abriu, prova dia 18 de fevereiro, então tem bastante tempo ainda para se preparar. A banca bacaninha, Consulplan, é uma banca legal, não é das bancas aquela que vai gerar para você as maiores dificuldades, costuma se assemelhar um pouquinho, questão de discursiva, ao que a FCC faz, mas sem aquele rigor, aquele formalismo e aquela postura um pouco careta, digamos assim, de elaboração de questão discursiva. Geralmente, a Consulplan apresenta tópicos, temas para você, um recorte temático, e em cima daquilo você vai desenvolver o seu texto. Por que ela é um pouco parecida com o que a gente vê na Fundação Carlos Chagas? Em função da divisão de valores para atribuição de nota. Então, tem aquela questão de olhar com mais carinho a normatização, existem coisas em redação que você não pode errar, e quando eu me refiro a essas coisas, são tópicos da gramática normativa que o corretor, quando vai dar aquela olhada bacana no seu texto, ele vai identificar com bastante facilidade. Então, precisa se cercar de cuidados, você está se preparando, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Verificar se ainda há, em relação aos seus conhecimentos, alguma dificuldade para empregar pontuação adequadamente, especialmente a questão da vírgula. Se você ainda tem alguma dificuldade para estar tratando a questão da concordância nominal e verbal, da regência, especialmente a regência verbal. Muita gente se equivoca em relação às preposições por conta da regência, então tem que saber se aquele termo, no caso o verbo, ele pede um complemento, se pede um complemento é preposicionado ou não, e se é preposicionado, qual? Não pode se esquecer de que a mudança em relação à preposição implica alteração de sentido, e tudo que implica alteração de sentido, quando se fala de redação, é muito importante. Afinal de contas, você está escrevendo, vai transmitir uma informação para alguém, e o sentido, ele precisa se manter, né? Quando você vai pensar ali a elaboração, a construção dos enunciados, a inteligibilidade está ali presente na sua cabeça o tempo todo. Você pensa, eu preciso escrever o troço que faça sentido. Então, a pessoa que vai fazer a leitura, o corretor, ele vai ter que entender qual é a informação que você está querendo transmitir, de que maneira você estabeleceu relações de causa e consequência entre as informações apresentadas ali, se existe uma continuidade, se a paragrafação foi respeitada. E uma coisa importante, quando eu falo de paragrafação, eu não estou falando de parágrafos, tá? Não é parágrafo. Paragrafação é continuidade. Será que as informações, elas são sequenciais, elas fazem sentido? No caso de o texto solicitado, não é o caso para esse concurso, mas no caso de um texto solicitado para você, a colocação de um título é sempre a última coisa que você faz, justamente porque vai ter que manter essa relação de continuidade com as informações que foram colocadas ali no texto. Então, quando se fala, preciso escrever prova discursiva, conhecer o edital, importantíssimo, conhecer a banca, para ficar já familiarizado em relação ao tipo de cobrança que ela costuma colocar, a que tipo de questão costuma oferecer e, principalmente, algo que te afeta diretamente. Como é o estilo de correção dessa banca? Porque tem gente que pensa assim, mas a professora, a correção tem que ficar por conta de professor. Lógico que não. Quando você sabe qual é o estilo de correção da banca, consegue se preparar com mais propriedade. Eu sei que a banca vai corrigir assim, então é esse ponto que eu vou ter que caprichar bastante. Isso é muito importante para você. E como eu mencionei, esse concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
ele tem uma porção de cargos, quer ver? Olha só. Então, abriu aí, Consupla é a banca, uma banca tranquila, não é das mais exigentes, não é uma banca ruim, isso é importante deixar claro, mas também não é das mais exigentes, assemelha um pouquinho a FCC, mais em função da divisão, né, dos critérios avaliativos, conteúdo, a questão da normatização, da expressão e estrutura textual, mas de uma forma um pouco menos exigente, digamos assim. Vai haver para diferentes cargos, então provimento de diferentes cargos, diferentes provas discursivas, e aí você tem que ver, para que eu vou me inscrever, né? São cargos que vão do nível médio ao nível superior, remuneração aí na casa dos R$ 3.500, a mais baixa, até chegar ao procurador, é o que recebe a maior remuneração, quase R$ 9.000, se eu não estiver enganada. Então, você vai ter que fazer, dependendo do cargo a que você se inscreveu, uma prova dissertativa. E quando se fala em prova dissertativa, a leitura que você tem que fazer aí do comando é de questões mesmo. Normalmente, 2 questões são oferecidas, até 15 linhas para se construir uma resposta. Aí nós estamos falando mesmo dessa questão de perguntas e respostas. Uma redação, geralmente fica para cargo de técnico, nível médio. Elaboração de parecer, porque há vaga para advogado, para... nossa, esqueci o termo que eles usaram, é chefe legislativo. Uma peça prático-profissional, advogado, abriu também vaga para isso. E elaboração de projeto de lei. E olha só que coisa bacana. Todas as recomendações, os direcionamentos, como é que você deve fazer, cada um desses documentos está no edital. Então, eu tenho lá no edital bacaninha, tranquilo, super acessível, as recomendações para cada tipo de texto que pode ser cobrado na prova. Então, vejo o cargo, me inscrevi para esse cargo. Que tipo de prova discursiva, que tipo de escrita eu vou ter que fazer? Olha lá no edital, as recomendações já aparecem ali, o que deve haver no texto, o que não deve haver no texto, é só você se organizar. Escrever pressupõe organização, conhecimento, método, norma padrão. Então, conhecimento não só das regras, né, do uso do idioma, mas também das coisas que acontecem ao nosso redor. Precisa ver aí a mescla desses 2 tipos de conhecimento normativo, já que você escreve e vai precisar fazer uso dele, e o conhecimento de mundo, porque você não vai conseguir, não vai ter tranquilidade para poder escrever adequadamente sem ter essa noção. O que está acontecendo aí? Que tipo de transformação, a que tipo de transformação eu, cidadão, estou exposto? Porque os temas, eles tendem a ser, especialmente quando se fala de redação, temas da atualidade, temas de um envolvimento social maior, essas questões que se referem a problemas sociais, são questões que vão cobrar assuntos discutidos no dia a dia. O problema é que algumas pessoas, elas querem simplesmente não falar, elas não são tão entusiasmadas com a conversa, digamos assim. Isso faz falta na hora de escrever. Porque quando você fala, quando você verbaliza, você interage, a prática do texto está acontecendo mesmo que na oralidade. O hábito de ouvir, né, de refletir em relação àquilo. A maioria das redações traz já no seu edital modalidade dissertativa. Dissertar é falar sobre algo. Para eu falar sobre algo com propriedade, eu preciso ter ouvido, eu preciso ter falado antes, eu preciso ter pesquisado. Então, tudo isso é bem importante, vai te dar um direcionamento, você tem que ser uma pessoa organizada para poder dar conta de tudo isso, e a redação não fica de fora. Ela é tão organizada quanto você, e quanto mais organizada, mais fácil é alcançar uma boa nota, ter uma boa avaliação e alcançar como resultado disso uma boa nota. As provas, elas tendem a ser eliminatórias e classificatórias. Vamos dar uma olhadinha como é que é essa aí da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, temos essa diversidade, né, de tipologias textuais. A prova tem peso 3, isso é muito legal. O que isso significa? Que a sua nota vai ser multiplicada por 3 para poder chegar ao resultado que deve organizar ali a classificação de todos os candidatos. Então, a prova discursiva, a prova de redação, a prova que exige de você escrever, concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte tem peso 3.
como eu mencionei há pouco, então, todas as especificações aparecem lá no edital. É importante que você fique de olho nele. Tem um monte de coisa bacana, dá aquela lida tranquila. Não é um edital difícil de ser compreendido, muito pelo contrário, ele traz informações bastante tranquilas, coloca ali de um jeito muito claro. Então, leia o edital. Existem questões voltadas à escrita que são universais, mas você vai se submeter a uma avaliação, leia o edital, conheça a banca, verifique uma prova anterior. Essa é uma excelente maneira de você estudar. Além, é claro, da prática, né? Só aprende a escrever escrevendo. E como é que eu vou fazer? Meu Deus, professora, como é que eu vou fazer? As provas pedem redações imensas de 30 linhas. Comece a praticar mesmo em menos linhas. Ah, eu vou fazer um comentáriozinho aqui, deu 2 linhas. Perfeito, excelente. E aí você vai começar a interagir, vai perceber que aumentar esse número de linhas é uma coisa que vai surgir de maneira bem natural. À medida que você vai praticando, vai conseguindo dar conta de fazer uma boa prova, um bom texto. Então, pratique bastante, leia muito, se informe, questões que envolvem atualidade, isso é muito importante, mas também não deixe de observar que, especialmente quando se trata de cargos específicos, os conhecimentos previstos em edital da área também podem ser contemplados. Isso é importante que você observe. Então, escrever não é nada difícil, exige de você atenção, prática, né? A questão do treino, isso é muito importante, e o entendimento de como é que essa banca se organiza para poder oferecer no dia da prova um texto que se encaixe ali naquilo que o edital traz. Para a gente finalizar, tem uma outra questão que chamou bastante a minha atenção nesse edital. Dá uma olhada aí, olha só que bacana. Quando você olha lá a avaliação, e isso é uma coisa que eu insisto mesmo, está escrevendo, vai ser avaliado, descubra como a avaliação vai ser feita, para você poder oferecer ao avaliador exatamente aquilo que ele está buscando. E lá no edital está falando que a avaliação do texto vai se construir em 2 dimensões, uma conceitual e uma formal. Isso aqui chama bastante a nossa atenção, especialmente para quem vai fazer uma prova de nível superior e que precisa de conhecimentos específicos. Quando se fala de um estudo de caso, ou uma questão dissertativa, como a gente tem aqui, a avaliação ela pega também a correção do conceito. Então, quando se dividem ali as dimensões, dimensão formal vai pegar conhecimentos normativos, a acentuação, grafia, concordância, regência, colocação pronominal, todas essas questões que envolvem a regra da gramática. Já a dimensão conceitual vai buscar o quê? A correção em relação ao conceito. Se você vai responder uma questão, tenha certeza de que aquela resposta é adequada, porque você vai ser avaliado por isso e a gente não pode se permitir errar, principalmente quando o assunto faz parte dos conhecimentos específicos, como está previsto ali no edital. Então, se aproprie dessas informações, comece já a criar aí o seu esquema de estudo. Não, estou interessado, quero fazer o concurso aí da Câmara Municipal de BH, de Belo Horizonte, então o que eu faço? Se organize, veja para que você se inscreveu, olhe no edital as características da prova discursiva que você vai precisar fazer, se são questões dissertativas, 2 questões, menos linhas, se é uma redação, um tema contemporâneo, mais linhas, se é um parecer, se é uma peça, o que eu tenho que fazer? E aí se adequa exatamente ao que a banca espera. Tenho certeza de que você vai fazer um texto show e que vai ser um maior sucesso. Era isso que eu tinha para dividir com você, espero ter ajudado. Não deixa de se inscrever no canal, clica no sininho que você está vendo. Aí embaixo a gente se encontra aí falando de outra banca, outro concurso, outra prova discursiva. Um beijo grande, bom estudo, até a próxima!